amores, vamos continuar nossa aula virtual no nosso livro de Ciências, módulo 2, página 10, certo? Olha só, vocês já assistiram o vídeo falando sobre fotossíntese, tá? Então agora vamos fechar os nossos olhos. Vamos imaginar que estamos dentro de uma caverna, certo? Dentro dessa caverna é claro ou escuro. Dentro dessa caverna é quente ou frio. Lá dentro tem água. O chão é de terra ou de pedra. A luz do sol chega dentro da caverna em algum momento? Não, meus amores. A caverna é escura, fria, a luz do sol não chega. A luz solar é indispensável ao planeta Terra, certo? Existe uma diferença entre animais e plantas, certo? Com relação aos alimentos. Os animais precisam alimentar comendo outros seres vivos. Já as plantas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Como o próprio nome já diz, foto relativo à luz, a luz que a planta recebe. Síntese, obtendo a substância. Conseguir. É um processo para a obtenção da glicose, que depende da luz solar, né? Glicose, açúcar, que ficará no vegetal sendo o alimento que será transformado em outras substâncias como a celulose. A celulose vem ser a rigidez da planta, certo? Olha só. Gás carbônico mais água, mais energia, luz, mais glicose, mais oxigênio são o processo da fotossíntese. O oxigênio é liberado para os seres humanos, certo? E o gás carbônico é absorvido pelas plantas, pela respiração dela. Então, as plantas respiram o gás carbônico, libera o oxigênio, certo? As folhas são primordiais para a realização da fotossíntese, pois elas é que ficam expostas à luz do sol. Então, as folhinhas, elas ficam expostas, certo, à luz do sol o tempo todinho, ou à luz do sol, ou à luz elétrica, ou à luz de LED, certo? Vai depender do ambiente que elas estão. Vamos descobrir por que as folhas são a principal realização da fotossíntese. Para a coloração das plantas, para que isso aconteça, é apresentada a clorofila, certo? Que é responsável pela fotossíntese. O que é clorofila? É a pigmentação que vai dar a corzinha verde às plantas, certo? Como as plantas se alimentam? Eita! E os amigos viram muitas plantas, aquáticas ou terrestres. Todas encantaram a criançada, cada uma com a sua beleza. No entanto, uma dúvida surgiu: como as plantas se alimentam? Para explicar a alimentação das plantas aos alunos, a professora Cláudia pediu a todos que imaginassem um alimento muito escuro, um ambiente muito escuro. Ita pensou em uma caverna. Em um ambiente escuro como esse, imaginado por Ita, há poucos seres vivos, pois a luz do sol é essencial para o desenvolvimento da maioria deles, é ausente em tais locais. No caso dos vegetais, que produzem seu próprio alimento, viver em uma caverna é impossível. Certo? Então, jamais as plantas vão sobreviver dentro de uma caverna. E por que a luz é essencial na produção dos alimentos pelas plantas? A professora explicou aos alunos que a luz solar é essencial às plantas
para produzirem seu alimento, pois é por meio dela que os vegetais realizam a fotossíntese, processo em que a planta captura energia solar e gás carbônico do ar e transforma em alimento. A fim de que os alunos compreendessem esse processo, a professora os levou até um espaço no Jardim Botânico para realizarem um experimento a seguir, certo? Então, a tia Patrícia está gravando um vídeo com essa experiência para vocês observarem, certo? A experiência da fotossíntese. Vamos para a página 11. Passando um dia, o que você pode observar na superfície interna do funil e do tubo de ensaio. Então, vocês vão observar a experiência que a tia Patrícia gravou, certo? Segundo, qual é a função da luminária no experimento? Refletindo sobre o que fiz na prática. Ao observar a superfície interna do funil e do tubo de ensaio, um dia depois da realização do procedimento, pude concluir que temos duas opções. As bolhas de gás são resultantes do processo de fotossíntese ou as bolhas de gás são o excesso de ar que se formou no funil. Apenas uma alternativa é correta, certo? Como você pode observar, as plantas não utilizaram somente luz solar para realizar a fotossíntese. Luzes elétricas e de LED, por exemplo, proporcionam a energia luminosa de que as plantas necessitam. Vamos para a página 12. A turma da professora Cláudia gostou muito de observar o resultado do experimento. Por meio dele, puderam concluir que a luz solar é necessária às plantas para a produção do próprio alimento. Na fotossíntese, as plantas absorveram a luz solar para conseguir transformar o gás carbônico presente no ar e na respiração, e a água em oxigênio, gás usado pelos seres vivos na respiração, e a glicose, um tipo de açúcar que serve de alimento à planta que produz. Então, olha só, a luz solar, né, transformou em gás carbônico, que é a respiração das plantas, a água em oxigênio, usado na respiração dos seres vivos, e a glicose, que é o próprio alimento da planta. A professora explicou que a água absorvida pelas raízes chega a todas as partes da planta e que as folhas, por sua vez, são o principal local de realização da fotossíntese. Vamos observar aí no nosso livro, certo? Essa imagem. Olha só. Vamos observar começando pela raiz. Olha, a raiz vai retirar a água e os sais minerais, depois vai absorver o gás carbônico, vai respirar o gás carbônico, né? Depois a glicose produzida pela planta, depois vai liberar o oxigênio e vai receber a energia solar. Urbano ficou pensando em por que as folhas são o principal local onde se realiza a fotossíntese e falou sobre isso com a professora. Ela então resolveu fazer mais um experimento com a turma. Participe dele você também. Então, a tia Patrícia vai gravar outro vídeo, certo? Com o processo de pigmentação das folhas. Com o processo da clorofila. Vamos para a página 13. Primeiro, quantas cores você observou em cada tira? Há cores iguais nas duas tiras. Vocês irão observar a experiência que a tia gravou o vídeo sobre a clorofila. Segundo, coloque uma tira ao lado da outra e compare a posição das cores. Há alguma cor na mesma posição nas duas tiras?
Observem a experiência que a tia gravou, certo? Para poderem responder. Cada uma das cores que puderam ser vistas no papel é um componente diferente da coloração das folhas. O pigmento que dá a cor verde às plantas é chamado de clorofila. E ele é responsável pela fotossíntese. Refletindo sobre o que fiz na prática. Depois de realizar o experimento, concluí que aí vocês completam, é essencial a fotossíntese estar presente nas plantas que produzem o próprio alimento, certo? Enquanto Urbano e os amigos dirigem-se a outro espaço no Jardim Botânico, que tal você realizar algumas atividades para verificar o que aconteceu, certo? Vamos para a página 14. Exercitando. Primeiro, no Jardim Botânico, Urbano e os amigos viram algumas plantas ainda pequenas, em desenvolvimento, como a da imagem abaixo. Assinale a seguir a opção que indica os elementos de que ela precisa para se desenvolver. Então, temos 4 opções, apenas uma está correta. Água, frio, terra e areia, chuva, luz, vento e água, luz, vento, frio e areia, luz, ar, água e sais minerais. Segundo, as plantas de ambiente seco têm pouca água disponível, por isso, para sobreviver, muitas delas apresentam gavinhas, raízes, folhas espessas para armazenarem água. Vocês marcam X na resposta correta. Terceiro, o vegetal ao lado alcança maiores alturas porque possui raízes, gavinhas ou espinhos. O tipo de pepinos. Então, você vai marcar um X na alternativa correta, certo? Quarto, Anitta e os amigos adoram passear no Jardim Botânico da cidade. Lá eles puderam observar plantas terrestres e aquáticas. Leia as descrições a seguir de acordo com o ambiente mencionado. Escreva o nome do tipo de planta que cada item se refere. Então, vocês vão responder se elas são terrestres ou aquáticas, certo? Letra A. Esse tipo de planta desenvolve-se de maneira fixa em solos ou rocha. Um exemplo dele é a samambaia, certo? Então, vocês vão responder se ela é uma planta terrestre ou se ela é uma planta aquática, certo, meus amores? Aqui nós encerramos a nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham um bom final de semana abençoado por Deus, certo? Beijos no coração. Até segunda-feira.